Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui na nossa TIM TV, mais uma edição do programa Pense Nisso, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, algumas cidades também do Alto Tietê e para o Brasil e para o mundo através da rede social. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre. Nós estamos nos canais 25 e 525 da NET Claro, falando diretamente de São José dos Campos, a capital da tecnologia. Muito obrigado mais uma vez pela sua sintonia. E hoje, mais um assunto interessante, personalidades importantes falando do nosso programa. Estamos no segundo ano do Pense Nisso e por aqui já passaram 212 entrevistados. Temos 2 entrevistados especiais na noite de hoje, a quem nós cumprimentamos e agradecemos a participação aqui no nosso programa, que é o engenheiro Hans Jorge Kraus. Tudo bem, engenheiro? Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Igualmente, inclusive parabenizar aquela última apresentação que você fez, que foi excelente. Muito obrigado. E conosco também o nosso companheiro de sempre participando aqui da TIM TV, Ciro Boldenzan, uma das personalidades de um nome forte aqui na nossa cidade, conosco nesse bate-papo. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Dirceu, e cada vez mais feliz com o Palmeiras dando de 4 no Corinthians. Desculpa os corintianos, mas a gente vai fazer o quê? Bom, o Ciro teve uma vida longa na Embraer, né, Ciro? Foi um dos fundadores da Embraer. Um dos fundadores. Né? Eu entrei lá em 67 e fiquei até 70 quando começou a Embraer. Depois a Embraer foi 33 engenheiros que saíram do PAR e foram fundar a Embraer. Por que deu certo? Porque 33 é a idade de Cristo, foi um milagre. O Ciro é sobrinho do professor Altino Boldenzan, grande personalidade aqui da nossa cidade, marcou aqui na educação, né, Ciro? E teve outra coisa, o meu tio, ele foi uma das pessoas mais proeminentes na parte de trazer empresas para São José dos Campos. Ele era do Estado de São Paulo, e no Estado de São Paulo, naquela época, era o Jornal Nacional do Brasil. Então, ele noticiava sempre coisas que aconteciam no CTA. E com esses acontecimentos do CTA, houve o quê? Houve uma vinda de gente querendo estabelecer empresas aqui em São José dos Campos, graças ao CTA, por causa dele. Então, vinham na casa dele, ele levava, pegava os lotes, vendia, nunca ganhou um tostão, mas ele trouxe muitas empresas para cá. A cidade deve muito ao professor Altino Boldenzan. Bom, tanto é que a avenida do Parque Tecnológico chama-se Altino Boldenzan por causa disso. Verdade. Bom, o Ciro é companheiro nosso aqui, hoje ele vai nos ajudar a entrevistar essa figura importante também de São José, do Brasil e do mundo, um homem de um conhecimento profundo de tecnologia, e já esteve no nosso programa, o engenheiro Hans Jorge Kraus, que é o responsável por um projeto chamado Eternaus. É isso? Eternaus. Eternaus. Bom, o que é Eternaus, engenheiro? Eternaus é uma abreviação de aeronaves eternamente autossustentadas. Por que esse nome? Porque esses aviões, ou dirigíveis no caso, eles não vão ter necessidade de descer ao solo. Eles vão ficar eternamente flutuando na atmosfera terrestre e com isso eles vão poder ir para qualquer parte do planeta, tá? E não vão precisar de nenhum recurso que nem aeroportos, portos ou estradas, porque eles realmente vão usar a atmosfera como o meio de transporte deles. Eles navegam na nossa atmosfera. Bom, eu falei do Ciro na Embraer. O senhor teve uma passagem pela Embraer também, não teve? Não, eu realmente não tive passagem pela Embraer. Mas mantive contato, tá? Eu tenho um amigo que até trabalha na Embraer, ele é da área de... Ele faz todos aqueles ensaios aerodinâmicos, ele é o Renato Cozin, e ele inclusive fez uns cursos especiais na Holanda também. Ele é um camarada pesado aí, mora aqui e casou até com uma moça aqui da cidade. Bom, no programa que o engenheiro Hans participou com a gente, ele falava sobre esse dirigível, né? E muita gente depois nos ligou, mandou o zap para tentar entender o que é esse projeto.
Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse para o nosso telespectador, estamos falando aí para mais de 800 mil assinantes da NET, claro, né? Sobre esse dirigível, porque, como o senhor explicou, ele fica no espaço, ele pode colaborar com apagando o incêndio da Amazonas, como o senhor explicou, né, na Amazônia, abastecendo lá com mais de 1 milhão de litros de água, né? Perfeito. Desce, puxa a água do rio e joga no fogo. Combatendo incêndio. Combatendo incêndio, Pode servir como... Ele pode servir como transporte lá, porque no Amazonas tem 2 tipos de transporte. Ou o transporte fluvial, que é lerdo e depende do rio, ou o transporte aéreo, que é caro e é muito rápido. Então ele fica um bem intermediário. Ele não precisa de infraestrutura, nem estradas, nem nada para atravessar o Amazonas, não precisa do contorno dos rios, meandros dos rios, etc. Tal. É o transporte ideal para a Amazônia, a integração da Amazônia. Então seria bom o senhor explicar para esse telespectador que acompanhou e não entendeu, e esses que estão assistindo agora, né? Sobre esse projeto seu, e o que tem a ver com o Zeppelin. Exato. O que acontece? No começo do século passado, tá, você tinha uma rivalidade entre as aeronaves, que são os precursores dos nossos aviões hoje, e você tinha a parte dos mais leves que o ar, que eram os balões, tanto de gás quente como os balões sem locomoção, que simplesmente voavam ao sabor dos ventos, e depois até o próprio Santos Dumont desenvolveu um balão que era um dirigível, deu a volta na Torre Eiffel, e então havia uma rivalidade. O Santos Dumont foi um inovador que ele trabalhava nos 2 lados, tá? Porque para ele o importante era voar, não importava com que tipo de aeronave se voava. Então por isso que ele até foi mais brilhante que os outros. Tá? Depois dele, começou a ter uma rivalidade entre esses 2 tipos de aeronave. E competição sempre leva a uma evolução. Então, os aviões ficavam também cada vez mais tecnicamente desenvolvidos, e os dirigíveis também, e os balões também estavam se desenvolvendo. E aí o Graf Ferdinand von Zeppelin, ele partiu da ideia de que um dirigível, para ele ser confiável, ele precisava ser rígido. Isso é, ele não podia ser maleável, porque maleável, se o vento bate, ele dobra e aí ele perde a manobrabilidade e você acaba caindo, você acaba indo ao sabor dos ventos também. E outra coisa, tem que ter uma velocidade para você ter dirigibilidade. Sim, Então, agora, quando você tem uma estrutura rígida, ela já está posicionada e ela acaba se posicionando no vento. Ela não vai, digamos, dobrar, não vai ficar deformada. Então, vamos dizer, com esse advento, o Hindenburg, o Graf Ferdinand von Zeppelin, ele desenvolveu uma série de dirigíveis, inclusive durante a própria Primeira Guerra Mundial. Eles andavam bombardeando navios ingleses, eles até atacaram Londres também, jogando bombas, só que o que acontece? Vamos dizer, à medida que os dirigíveis voavam mais alto, o pessoal desenvolvia canhões que atiravam mais alto também. Então foi vamos dizer, foi uma condição difícil, mas serviu para desenvolver ainda mais esse tipo de aeronave. Então esses dirigíveis foram utilizados na Primeira Guerra? Foram utilizados na Primeira Guerra, já. Tá, eles faziam um trabalho interessante, eles tiraram. Mas na época, o Hindenburg, por exemplo, que ele falou, era o único, sem ser navio, era o único meio do camarada atravessar o Atlântico, 150 pessoas, porque não tinha os aviões, que os aviões comerciais só começaram na década de 60. Os aviões não tinham autonomia. Não tinham autonomia para atravessar o Atlântico. Tá, eles realmente ficaram para trás. Então, o que era interessante é que essa tecnologia, ela foi tão bem desenvolvida durante a Primeira Guerra, que depois da Primeira Guerra, o Ferdinand começou a pensar numa forma civil de aproveitamento. Tá? Então, ele pensou numa forma de você ter um meio de transporte de passageiros com muito conforto, tal,
para levar o pessoal que enjoava, por exemplo, no voo, no navio. Tá? E também bem mais rápido. Então ele desenvolveu primeiro o Graf Zeppelin, que foi o primeiro protótipo que levava uma série de passageiros, levava 25 passageiros, até 50 com a tripulação. E no segundo ponto eles desenvolveram o Hindenburg, que já era um projeto bem mais moderno, ele já era mais aerodinâmico, e ele, na época, superava praticamente toda a indústria aeronáutica. Ele fazia o que nenhum avião fazia. Ele era muito mais econômico, era muito mais seguro e tinha autonomia para fazer todo aquele trajeto que ele fazia. Tinha o tamanho de 2 campos de futebol. E houve um incidente com o Hindenburg, né? Exato. O que aconteceu? O Hindenburg, quando ele foi projetado, ele era para ter usado o hélio e não o hidrogênio como gás propelente. E eles tinham até um acordo com a Dunlop, aliás, a Goodyear americana, tal, que você vê que a Goodyear tem até hoje um dirigível. Eles tiveram uma sociedade com a Zeppelin Werke. Só que o governo americano, na última hora, não ofereceu o hélio. E na época só quem tinha hélio era os Estados Unidos, porque o volume era grande. E aí o dirigível Hindenburg, ele foi feito com uma capa que usou, na época, a tinta nitrocelulose. A nitrocelulose, que até hoje é usada na área automotiva, tá? Ela foi desenvolvida pela Zeppelin Werke. Então era uma capa bem mais leve, porque como o hélio pesa o dobro do hidrogênio, então eles precisaram conseguir reduzir ao máximo o peso. E então eles fizeram essa capa com algodão revestido com nitrocelulose. E a nitrocelulose, a gente sabe, o carro quando pega fogo, você vê que toda a parte da tinta é queimada, tá? Ela é extremamente inflamável. E aí, como eles não conseguiram hélio, acabaram usando hidrogênio e depois de eles voaram bastante com o Hindenburg, até aconteceu o incidente, mas aí deu uma descarga elétrica, tá? Um raio que pegou perto da cauda, e aí se nota nas filmagens da época que começou a queimar a capa. Só depois de algum tempo é que explodiu a primeira bolsa de hidrogênio. Tá? E mesmo assim, tá, com aquele incidente, aquele chamou muita atenção pelo tamanho que o Hindenburg tinha. Tá? Então, mesmo assim, das 100 pessoas que estavam a bordo, morreram 36 só. Tá? Então, não morreu todo mundo. Então, teoricamente, é meio menos complicado do que uma série de aviões aí que cai e morre todo mundo. Nós estamos conversando no programa de hoje com o engenheiro Hans Jorge Kraus e também com a participação do nosso Ciro Boldesan. Engenheiro, o que justifica, então, ressuscitar uma tecnologia antiga do início do século passado? Você teria 2 bons motivos. Tá? Primeiro que, como o Hindenburg, até hoje, ele ainda é considerado, digamos, a aeronave mais leve que o ar, mais moderna e mais eficaz que foi feita até hoje. Ninguém conseguiu superar. Então, o projeto dele é muito detalhado, tá? Então você tem muita informação e como ele foi o campeão da época, tá? Embora há 85 anos atrás, mas é um projeto campeão, você partindo de um projeto desse, você não começa do zero. Você já começa praticamente com metade do projeto e já com a garantia de que o seu projeto vai dar certo. Porque se o Hindenburg deu certo, se você fizer um igualzinho, ele já vai dar certo. Se você fizer ele melhor, vai dar mais certo ainda. Ainda mais com a tecnologia de hoje. Com as tecnologias. Hoje você tem motorização elétrica, você tem fibra de carbono, você tem epóxi para colar o alumínio, porque esses nossos modelos vão ser feitos com duralumínio, um mix de duralumínio,
fibra de carbono e Kevlar, madeira balsa e um sanduíche idêntico aí dentro. Então ele externamente ele é todinho de alumínio, então não corre o risco de queima, que nem aconteceu. Ele vai ter uma pequena camada de uma tinta à base de teflon para reduzir atrito. E é um projeto que deu certo, que se você considerar o que andou o Hindenburg, ele deu mais de 4 voltas ao mundo. 40 voltas ao mundo. E com todo aquele tamanho, com todo aquele peso. Tamanho, né? com tudo, Exatamente. Então ele realmente foi assim uma coisa, o povo na época ficava assombrado, mas ele fez, pelo porte dele, ele fez uma presença assim fantástica, todo mundo ficava admirado, e o pessoal que realmente tinha oportunidade de voar nele, tá? Porque ele tinha acomodação, ele era como um navio. Você tinha as cabines, você tinha as beliches, você tinha o restaurante, você tinha o fumódromo, tinha uma série de compostos. Ele era um hotel de luxo que voava, não sacudia, então as pessoas não ficavam enjoadas, porque ele não balança que nem um navio. Tá? E o pessoal que voou lá, tá? Eles realmente só elogiavam, não tinha reclamação de nada. Agora, Engenheiro, por que depois de 85 anos essa ideia está renascendo com o senhor agora no século XXI? Essa história é meio comprida. É econômica. É econômica também, né? É que, na verdade, o meu ideal, o que eu estava imaginando era usar um dirigível para fazer um estoque de alimentos nos polos. Tá? Então eu pegaria os excedentes agrícolas, tá? E congelaria eles, levando eles para os polos, para a gente ter um estoque de alimentos para o futuro. Tá? Então, para isso, precisava realmente de um dirigível. Tá? E aí eu fui realmente para a Alemanha, tive a oportunidade de falar com o pessoal da Zeppelin. O pessoal da Zeppelin Werke. Tá? Um engenheiro muito simpático me atendeu e me passou o projeto do Hindenburg. E aí Ele tem um projeto todinho do Hindenburg. Então eu acabei estudando tudo aquilo, e aí eu vi tudo que dava para melhorar, porque você pode imaginar, os aviões também naquela época eram arcaicos comparado com os de hoje. Tá? Então é evidente que se eu pegar essa mesma tecnologia e aplicar no dirigível, eu vou ter um equipamento muito mais avançado hoje em dia. E não andou muito essa tecnologia porque existia a indústria automobilística que não tinha interesse. Como nós temos o problema também, da ferrovia aqui, que a indústria automobilística tirou e não deixou andar a ferrovia, também existe isso nos dirigíveis. Ou seja, os dirigíveis eles têm uma forte concorrência da indústria petrolífera, que não quer. Mas, hoje em dia, ele volta à tona devido à ecologia. A ecologia hoje já aceita o carro elétrico que não aceitava antes. Porque o carro elétrico, o primeiro carro que teve no mundo foi elétrico, não foi a explosão, foi elétrico. E os carros elétricos hoje estão sendo aceitos, os carros elétricos, e sabe que o futuro é o carro elétrico. Hoje existe essa mudança de filosofia da parte... E esse projeto do engenheiro Hans, ele já tinha nos contado aqui no programa anterior, do armazenamento de alimentos lá na geleira, né? Sim. Carne também, né? Você falou que a carne seria levada para a geleira, deixaria lá quanto tempo fosse... E não estragaria. Não estraga. Por exemplo, você pega o tomate, que está muito barato, né? Esse transporte é muito barato. Você leva para uma geladeira artificial, que é num polo, ou então lá em cima dos Andes, deixa lá, quando o tomate ficar caro, você vai lá e pega o tomate e traz. Já está pensando em comercializar o tomate. Não, inclusive, só um parênteses, vou dizer, lá na Rússia, os caçadores acharam um mamute. Tá? E pior, eles comeram o mamute. E aí os paleontólogos ficaram loucos, falando, pô, tem um mamute inteirinho, quase vivo. E os caras falaram, comer o negócio. Então significa que eles comeram uma árvore de 10 milhões de anos. Pô, ele estava conservado realmente abaixo de 35 graus negativos. Você, o tempo de, digamos, um ano, vamos dizer, vira menos que um segundo. Então
realmente não tem mais ação enzimática, não tem mais nada. O tempo para o alimento. Bom, mas isso é um projeto espetacular, né? Para o Brasil, para o mundo, né? Exato. Verdade. Estamos na terra da tecnologia, hein? E é um projeto que está nascendo aqui perto, aqui em São Paulo, onde o senhor reside, né? Isso. Então, e já está indo para o mundo essa ideia. Agora, como isso seria possível e como concretizar essa nova modalidade de transporte, Gelo? Eu só um parênteses antes dessa pergunta é o seguinte, vamos dizer, o que é mais importante nessa técnica de você navegar no ar? Tá? Se você navega no ar, você está trabalhando em 3D. Por exemplo, hoje o carro é um ponto, tá? Se você tiver um alinhamento de pontos, você vai ter uma rua. Então, você precisa de rua para andar com o carro. Se parar o trânsito lá, você está parado, você já não anda mais nada. Tá? Aí depois você teria o plano, por exemplo, se você tivesse todo um terreno, que nem na África lá, ou no navio, então você pode andar de um lado para o outro, então também já é bom. Agora, se você pode andar no ar, você não precisa mais de estrada, você não precisa de aeroporto, você não precisa de porto, você não precisa de mais nada. Então, o potencial, tá, desse tipo de tecnologia é vasto. Vamos dizer, ele substituiria bilhões de quilômetros de rodovias, ferrovias, milhões de aeroportos e tudo mais. Ele complementaria os grandes problemas dos nós da logística. Ele seria uma grande complementação. Um dirigível desse no ar, ele levaria quantos passageiros? Olha, depende do modelo, tá? Vamos dizer, poderia ser os menorzinhos aí, que poderiam ser uns iatezinhos aéreos, seriam algo de 10, 15 pessoas até 10 mil pessoas. A tecnologia é a mesma. Depende do tamanho que você queira fazer e do Você disse que naquela época do Zeppelin eram 10 mil, 2 campos de futebol, né? Imagina o tamanho. Agora você pega, por exemplo, o caso do navio, né? O navio, você tem desde o barquinho até esses transatlânticos que tem 10, 20, 30 andares de coisa. Então é a mesma coisa, a tecnologia é a mesma. Você pode fazer do tamanho que você quiser, depende do dinheiro e depende dos requisitos. E no programa anterior o senhor falava também desse dirigível que desce para apanhar essa água no rio e... Sim, na verdade o dirigível não desce, ele fica em cima, o que desce é o tanque. Uma gôndola que desce... desce o tanque, ele tem uma abertura embaixo, quando ele bate, ele gira, enche de água, depois ele sobe de novo, com a ação de como se fosse um guindaste. Ele fica em cima. Tá, mas a aeronave mesmo fica pairada lá em cima. Resolveria o problema da queimada. Sim, se você tiver 1 milhão de litros de agente extintor e você vai jogar exatamente no fogo, porque o bombeiro ele vai ficar numa cabine protegida com o canhão de água, e essa cabine pode até entrar dentro do fogo lá onde ele quiser para apagar. Então não é que nem um avião que despeja essa água numa velocidade grande. Porque o dirigível está 200 metros, 300 metros em cima, ele abaixa, faz o combate aqui e depois E a grande vantagem é que esse tanque e a cabine eu posso definir a altura, eu posso trabalhar a 100 metros ou 200 metros. Com 200 metros eu tenho uma pressão muito grande, é como se eu tivesse uma caixa d'água que eu posso escolher a altura de acordo com a pressão que eu preciso. Então é bastante interessante. Agora, que nem você tinha perguntado, como que seria possível concretizar essa nova modalidade. O problema maior, se você começa a trabalhar com cargas grandes e velocidades grandes, é porque você vai precisar de uma resistência mecânica muito grande, tá? A título mesmo os aviões também. Você vê que quando fizeram o Antonov ou quando fizeram o A380, as estruturas que foram calculadas, elas são complexas, tá? Por causa do tamanho e do peso e do porte. Tá? Agora, se você tem uma estrutura que é extremamente resistente, você pode levar o peso que você quiser. E no caso, esse dirigível que a gente está fazendo o upgrade do Hindenburg, nada mais é do que o mesmo conceito, o mesmo design, tudo, só que a forma construtiva ela tem que ser extremamente rígida. Tá? Isso que me garante que esse dirigível possa voar a velocidades maiores, pode enfrentar qualquer tipo de mau tempo,
Tá? Mesmo o Hindenburg, ele escapava de furacões lá, porque ele podia sofrer algum dano. Tá? Agora, esse modelo que eu estou desenvolvendo, como ele é de 4ª geração, então ele é todinho rígido, inclusive a capa externa é rígida, ele tem uma nervura central, que seria como se fosse uma espinha dorsal nossa, tá? Tem as cavernas, que seria como as nossas costelas, tal. E o mais interessante, tudo isso pressurizado internamente. Então você pega que nem uma bola, se você enche uma bola, olha a resistência que ela tem. Agora, se essa bola fosse de duro alumínio com fibra de carbono, haja pé para aguentar um chute desses. Tá? Então, esse daí que é o gancho para você fazer um upgrade de um super projeto. Tá? Aí você vai ter um projeto que realmente é único. Você vai ter o equipamento mais seguro que já foi feito. Ele não sofre com furacões, ele não pode tombar que nem navios, até navios grandes sofrem hoje quando tem alguma maremoto, alguma coisa. Esse equipamento ele pode enfrentar qualquer tipo de encrenca. Programa de hoje conversando com o engenheiro Hans Jorge Kraus e também com a participação de Ciro Boldesan. Nós estamos falando aí sobre dirigível que foi estudado, idealizado aqui pelo engenheiro Hans Jorge Kraus, e você está conhecendo um pouco desse projeto. É um dirigível que pode levar até 10 mil pessoas, um dirigível que pode resolver o problema das queimadas e outros benefícios mais para o Brasil e para o mundo. Engenheiro, por que Eternaus? Eternaus, né? Eternaus a gente até já comentou, né, que são as aeronaves eternamente autossustentadas. O que é importante hoje, isso aí inclusive foi um projeto do ano 2000, a Cargo Lifter, ela desenvolveu um guindaste aéreo. Tá? Então a ideia dela era o seguinte, olha, o problema maior que tinha o Hindenburg, um dos problemas, é que para ele descer no chão, você via lá uma multidão ali de, sei lá, 100, 200, 300 pessoas segurando as cordinhas lá e descendo ele. Hoje em dia isso seria impossível, tá? Você não tinha nem tanta gente assim para... Era descida aranha, né? Então ia ficar complicado. Então, ele tinha que ter um pórtico também que segurava. Isso, ele também. tinha um pórtico também, mas mesmo assim ele também era levado no pórtico através de ação manual. Ação né? manual. E aí esse pessoal da Cargo Lifter falou, dirigível, a melhor coisa é ele não descer, ele tem que ficar lá em cima. O que desce é a carga através de um sistema de guindastes, cabos, tipo elevador e tudo mais. Tá? Então isso daí, se você analisar, realmente é a melhor opção. Então eu pensei nisso, falei inclusive a vantagem disso é que você não precisa de hangares. Tá? Hoje em dia, vamos dizer, que seria uma limitação para esse projeto? É realmente o pessoal querer saber qual que é a relação custo-benefício. Então você tem que conseguir reduzir ao máximo os custos e aumentar ao máximo os benefícios. Tá? Os benefícios a gente já viu que são bastante grandes. Tá? Agora os custos é que precisavam ser reduzidos. Então com esse conceito, tá? Que você não precisa descer no chão, você não vai precisar de hangares. Um hangar, a Cargo Lifter fez um hangar, o hangar custou 5 vezes mais que ia custar o dirigível. Aí o dirigível deu errado, o hangar hoje virou um país tropical lá em Berlim. Tá? Então, vamos dizer, isso daí você já evita, você já não tem um custo tão grande, uma vez que você não precisa de hangar, a construção na vertical te permite uma redução muito significativa de custo, inclusive em relação aos dirigíveis atuais, que estão também engatinhando no começo. E o interessante é que com isso você não cria limitação para o tamanho construtivo dele. Isso é, eu posso fazer um dirigível desde um pequeno até um enorme, o que não muda, a forma construtiva é a mesma. Tá? Precisa um pouco mais de espaço, mas ele é feito na vertical. E a segurança desse novo modal de aeronave? O que o senhor poderia falar? Olha, você pode imaginar, se você tem
componente que está pressurizado, tá? Você trabalha com ele internamente com a pressão entre 350 até 600 milímetros de coluna d'água. Isso é, cada metro quadrado da parede desse equipamento resiste a ou 350 quilos ou até 600 quilos em cada metro quadrado. Então você tem uma resistência mecânica, até choque, se um avião bater nele, ele não cai. Tá? Então ele é extremamente resistente, ele pode entrar em furacão, sai do outro lado sem qualquer dano. Tá? Então, esse daí que é o grande lance, por isso que eu chamo ele de um dirigível de 4ª geração. Tá? Ele, o de 0 geração, sem geração, seria esses balões de ar quente, que não tem estrutura nenhuma. Você tem uma película, você esquenta o ar lá e pronto, ele voa. Pronto. Só que ele é mole, tá? Aí depois você tem o segundo, que é uma mesma estrutura, que é o que o Santos Dumont fez, tá? Então ele pegou um balão, fez uma série de cintas nele, depois fez uma gôndolazinha embaixo, então ele já tinha uma certa estrutura, tá? E aí a 3ª geração é do Hindenburg, que ele era todinho nervurado, ele tinha toda uma estrutura, ele era revestido com essa capa de algodão, que no Graf Zeppelin era óleo de peixe impregnado com pó de alumínio, e o Hindenburg que usou a nitrocelulose. Tá? E aí a 4ª geração agora, que seria esse mesmo conceito do Hindenburg, só que com uma capa totalmente rígida e incombustível e ainda pressurizado. Tá? Então ele fica... Sem risco de incêndio. Sem risco de incêndio. Ele fica praticamente de 7 a 10 vezes mais resistente do que o Hindenburg era e de 20 a 30 vezes mais resistente que são esses blimps atuais que estão voando aí. Ciro Bonesan, com toda a experiência que o senhor tem aí com a passagem da Embraer, um dos fundadores da Embraer, que avaliação o senhor faz desse projeto? Olha, eu acho que a gente tem que sonhar grande, como dizia o meu amigo Coronel Osiris. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E, como diz o Walt Disney, que nasceu no Brasil por um acaso, ele dizia o seguinte, que competir no impossível é melhor do que competir onde todo mundo compete, tem muita gente, no impossível é pouca gente. Então, essa frase é boa também, pode repetir? Competir no impossível, porque tem pouca gente competindo. Lá tem mais facilidade para o sucesso. O que aconteceu com a Embraer? A Embraer poderia, na época, fazer um avião de quadrimotor, de jato, não sei o que, que nunca iria sair do coisa. Não, o Osiris falou, não, vamos fazer um avião para substituir o Beech e substituir o DC-3. E daí deu certo. Então a gente tem que ver um negócio que seja plausível. E hoje em dia está se falando nisso. É o problema do Amazonas, problema da ecologia e problema de transporte de grandes cargas. Você sabe que a China está demandando uma quantidade muito grande de alimentos. Nós vamos ter que dobrar em 5 anos ou 7 anos, tem que dobrar a produção de alimentos no Brasil para que a China possa comer. Então nós vamos ter que ter o dobro de conduções. E outra coisa, os nossos portos estão todos, quando nós exportamos a soja, por exemplo, os nossos portos estão todos no limite. Tanto é que os navios ficam esperando em Santos, ficam esperando lá em Santa Maria e tudo mais. E os navios que saem pelo norte, eles têm que chegar no Estreito do Panamá na hora exata, porque se chega meia hora atrasado, eles pagam uma multa danada. Então, com um dirigível grande, ele pode pegar a soja no Mato Grosso e descer lá no Peru ou no Chile. Nós tivemos algumas reuniões aqui em São José dos Campos, né, com vários cientistas, pensadores, inclusive capitaneada pelo Osiris Silva. Era a região São Paulo pensando em 2030. Isso foi 2020. Né? 2020? Foi 2020. Já se passaram 10 anos, nós estamos em 2020, então foi 2010. 2010. Então, nós estamos em 2020, 2030 está logo ali, né? Agora, esse projeto aqui já é pensando no que vem
em 2050, né? Olha, eu diria que é para bem antes. Teria que ser antes. Tinha que Sim. ser para 2025. esse Hoje projeto. é primordial que se faça antes. É primordial que se faça antes, porque se nós não fizermos, nós estamos aí. O pessoal vai vir intervir na Amazonas, etc. Isso aí, na verdade. 2025, porque 2050 nós temos que pensar num outro projeto tão importante como esse. Né? Veja bem, inclusive eu já pensei isso em 99, tá? Essa questão dos alimentos. Se você analisar hoje o que você perde, hoje se perde em torno de 30% a 35% de alimento no planeta. Tá? Tudo isso é perdido. Então, se você pega 30%, tá, que você perde todo dia, tá, você realmente vai poder guardar isso e você vai ter um excedente de alimento para o futuro, que é o que vai ser necessário. Como o Ciro disse, nós temos que produzir muito porque a China está aí, né, e eles consomem muito, né? Não só a China, o resto do mundo. O resto do mundo, né? Mas principalmente a China que leva o melhor do nosso alimento, né? É verdade. O que sobra, vamos colocar nas prateleiras do supermercado, né? Verdade, é mais ou menos por aí, né? Agora, mestre, por que até hoje não se investiu em uma tecnologia aparentemente tão promissora como essa? O problema maior realmente era o truste, que nem o Dr. Ciro já falou. Você tem o truste da indústria automotiva, tá, que não tinha interesse nesse tipo de concorrência, tá? E você tem também a indústria da petroquímica, porque o dirigível gasta 7 vezes menos do que uma aeronave, do que um caminhão e umas 20 vezes menos que um avião. Então você tem o consumo é tão baixo assim? O consumo é muito, muito mais baixo. Então, eles sempre acharam que o dirigível seria uma concorrência meio estranha e vai mudar, praticamente vai mudar o foco do planeta. E nós achamos que o dirigível seria uma complementação ao sistema. Nós não queremos fazer concorrência, nós queremos complementar o tampar sistema, os buracos ajudar, que nós temos hoje. Parece que a coisa está mudando, porque logo no começo do programa vocês falaram sobre o carro elétrico, né? Que antigamente então, não queria, hoje quer. Hoje está aí no mercado, né? Porque hoje já se preza a questão ambiental. Você sabe por que que o carro pegou, a explosão, o motor a explosão pegou, o carro a explosão pegou? Porque Nova York teve a maior crescimento do mundo no século XVIII, para dizer, no fim do século XIX. Então, o que aconteceu? Lá só foi de 100 mil ou 150 mil para 2 milhões ou 3 milhões de habitantes. E todo mundo andava com carroça. E a carroça, o cavalo dá o estrume. Então, você tinha locais onde tinha armazenamento de estrume com 6, 7, 8 andares de armazenamento de estrume. Então, o que aconteceu? A hora que apareceu o carro, foi uma limpeza na cidade de Nova York. Do estrume que tinha, dos depósitos de estrume que tinha. O carro elétrico, na época, ele já existia, mas ele era limitado pelas baterias. É o que hoje tem. Tanto é que quando você faz uma peça, né, estreia uma peça, os caras falam merda. Por que merda? Eles falam. Porque a quantidade de carruagem que tinha era tanta que ficava a merda no coisa. Quer dizer, para a peça ser um sucesso, era necessário ter bastante gente. E bastante gente se traduzia na merda que os cavalos faziam. Interessante, hein? Então o artista, o ator, ele olhava pela janelinha e conforme a merda era o sucesso dele. Então, até hoje usa isso daí, quando você estreia uma peça, ele fala merda para você. Os atores falam, né, que é o sucesso. Agora, quais as perspectivas atuais para dar início ao desenvolvimento desse projeto? Olha, eu diria o seguinte, como você tem hoje essa pressão ambiental muito grande e você tem hoje muito mais recursos, inclusive nesses últimos 10 anos, tá, que eu patentei esse equipamento em 2010. Tá, e dali para frente começaram os drones, começaram os carros elétricos, tá, você tem hoje o hidrogênio entrando
de sola na parte de combustível alternativo e limpo. Tá? E, então, todos esses fatores, tá? Eles podem ser aproveitados no dirigível, inclusive os painéis solares também. Tá? Ele pode voar durante o dia utilizando a energia solar. Então, eu acredito que isso daí é que vai abrir todas as portas, tá? E o pessoal que hoje está procurando investimentos, tá? Os investimentos hoje estão cada vez mais concentrados, tá? E você não tem, digamos, um resultado expressivo. Vamos dizer, o retorno do investimento hoje, 5, 6 anos, o pessoal já está achando ótimo. Tá? E com esse tipo de investimento, você pode ter um retorno do investimento em menos de um ano. Bom, o senhor já esteve na China, na Alemanha, na Rússia, em vários países do mundo, Sim. né? Como é que esses outros países veem esse projeto aqui? Qual o interesse que eles demonstram nesse projeto, gente? Olha, o que acontece? A Rússia se interessou, tá? O maior problema inicial foi que tanto a China como a Rússia, eles estavam se empenhando em fazer uma concorrência para o A320, tá? E para o Boeing 737, que é considerado o filé mignon da indústria aeronáutica, em termos de quantidade de aeronaves vendidas, e o custo, lucro e tudo mais. Então isso aí acabou limitando, embora eles não deixaram de ver de mostrar o interesse, tá? Então agora com essa virada do coronavírus aí, que a indústria aeronáutica sofreu um baque, então a gente está retomando e eles já estão começando a pensar que eles têm tempo hábil agora para realmente pensar num projeto diferenciado, porque, que nem eu falei, a indústria aeronáutica, ela sempre tinha um pé atrás com relação aos mais leves que o ar, tá? Porque era uma concorrência antiga, tá? E o que eu estou tentando era realmente parar com isso, porque hoje o que importa é o resultado, não é a política. Nós não queremos competir com a indústria aeronáutica. Nós queremos ser uma complementação de auxiliar os transportes, auxiliar as logísticas para poder enfrentar o mundo moderno que vai exigir muito de todo mundo. E como é que andam as indústrias aeronáuticas nesse momento? Pandemia? As indústrias aeronáuticas nesse momento é o seguinte. Então, os voos internacionais estão praticamente quebrados. Existem os voos locais. E dos voos locais, nós temos tido uma coisa muito interessante, que os voos locais, como não tem tido muita gente dentro dos aviões, os aviões mais aproveitados hoje para os voos locais são os aviões da Embraer. São os E-Jets que tem menos gente, que leva menos gente do que o 737 e o A320. Como ele disse, o 737 e o A320, se você pegar cada 100 aviões feitos pela indústria aeronáutica, 70% a 80% é de 737 e A320. Os outros 20% é o 777, que é o Boeing 777, ou o 787, ou o A380, A350, etc. 40. Mas com todo o conhecimento seu, Ciro, esse projeto aqui, ele tem condições de se tornar uma realidade bem próxima? Tem condições. O problema básico é o seguinte, nós temos que achar... o pessoal, na realidade, eles não confiam muito nas teorias. Quer dizer, eles o investidor, ele não olha muito a parte técnica, ele olha a parte de dinheiro, né? E nós estamos tentando ver a parte de dinheiro, justamente a parte de fazer um protótipo. Nós temos que fazer um protótipo. Então, esse protótipo, nós temos que conseguir que o governo faça esse protótipo e entendo esse protótipo, essa prototipagem. Nós temos até empresas aqui em São José que podem fazer isso. Que se propuseram a fazer, mas temos que ter alguém que financie. Estamos indo atrás da Embrapa. A Embrapa gostou muito da ideia. A Embrapa é o filé mignon das pesquisas tecnológicas em desenvolvimento em aviação, em desenvolvimento agrícola.
Nós estamos Então, está caminhando bem esses contatos, nós estamos né? fazendo contato com pessoas que querem investir, mas nós estamos, então, vendo essa parte do protótipo, de sair o protótipo. Saindo o protótipo dando certo, que tem 95% de chance de dar certo, né? E saindo para esse processo, daí fatalmente vai aparecer alguém. Agora, se nós não conseguirmos aqui no país, nós vamos para o exterior, nós já estamos com uma O senhor ideia teve contato com o governo federal, né? O senhor nos contou aqui, né? Sim, inclusive com o Ciro também, a gente manteve contato lá, até com o pessoal lá do governo do Bolsonaro, e eles passaram para a como chama? Está no projeto do Conselho Amazônia Nacional Legal. da Amazônia Legal e está lá na presidência da República vendo o negócio. Como eles estão, a Amazônia Legal, eles disseram para nós que eles estão muito preocupados com a parte de tóxico, o vice-presidente está muito focado na parte de prender política, tráfico, drogas, tudo, importação de coisas, etc. Eles estão pegando muito, você não faz ideia da quantidade de droga que está sendo pego nas fronteiras que existem no Amazonas, em tudo quanto é lugar. Você vê, nunca teve tanta apreensão de droga como teve agora. Sei. Bom, e então, quais seriam os caminhos para trilhar para nós chegarmos nessa conquista desse projeto aí, o engenheiro? Eu acredito que realmente vocês poderiam estar nos ajudando com realmente um material um pouco mais, digamos, mais simples, tá? Vamos dizer, qual que é o problema maior do técnico? O técnico, ele geralmente não é um bom comerciante. Tá? Então ele enxerga a coisa pelo lado dele e às vezes esquece que o outro realmente não entende daquilo, mas ele tem outro tipo de foco. Então esse daí que é um trabalho que a gente estaria contando com. É o que eu tento vocês, fazer, né? na parte de marketing tecnológico, né? Por exemplo, você tem você vai numa doceria, tem um bombom mal embrulhado, que é puro cacau, que é uma beleza, é uma trufa, é um negócio espetacular. E tem um bonitinho, com uma fotografia bonitinha, que é pura parafina. Você compra a parafina e não compra o produto. Vai pela embalagem, vai né? pela embalagem. Então, nós estamos embalando esse projeto, essa é a grande realidade. Nós estamos na parte de embalagem do projeto, de ver. Porque o Hans me trouxe mais de 2.000 folhas lá, me bota um monte de coisa. Eu procuro pegar e ficar só com a parte tecnológica do negócio, como vender a ideia. Então, nós estamos falando no programa de hoje sobre uma nova alternativa de transportes, né, que são esses dirigíveis. É um projeto do engenheiro Hans, que já nos contou, já nos mostrou aqui no nosso programa. Estamos voltando a falar sobre esse projeto interessante para o Brasil e para o mundo, né? E eu gostaria que, antes de finalizar, o senhor desse mais uma explicação para aquele nosso ouvinte, aquele nosso telespectador, da importância e o que é esse dirigível, né? Para que todos entendam que é um veículo de transportes aéreo. Isso. E esse veículo de transportes, como o senhor disse, ele não tem um ancoradouro. É isso, exato. Ele Fica no ar. Fica no ar. Fica no ar. E a coisa mais interessante dele é o seguinte, é que ele navega, ele não voa, ele navega. Navegar o que é? Você tem um navio que você vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Esse daí, ele navega o oceano atmosférico. Então, e isso já existia há 85 anos 85 atrás. anos atrás, Então, com uma... Puta, e com sucesso fantástico. Os nossos ancestrais lá olhavam para o ar, para cima, e viam aquele monstro lá, de Burgo, né? Isso. Flutuando no ar, navegando no ar, né? Navegando no ar. Isso há 85 anos atrás. Hoje nós
Nem avião nós vimos mais, né? É verdade. Um pássaro. Até o urubu tá pouco. E ele passa tão alto e tão coisa que você quase não vê. Pois é. E então esse projeto é justamente para isso, para que amanhã nós possamos ver aí no ar aí um bruta de um dirigível ali levando pessoas, né? 10.000 pessoas no ar. Pode ser. Mas isso pode. Teoricamente pode. Não é problema nenhum. Pode ser um barquinho também, né? Que exatamente. leva 10, 15 pessoas, né? É como se fosse como eu disse, como se fosse um oceano. Você Não, pode não, andar de caiaque no oceano, como você pode andar num transatlântico com 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. E para uns aí, com certeza, eu sei que está nos assistindo e não está entendendo muito bem, está dando um pinel na cabeça aí. Mas o alimento, esse alimento que o engenheiro disse que é descartado, é jogado fora, esse alimento é retirado por esse dirigível e levado para a geleira, para conservação. Exatamente. Né? Agora, por que isso é possível? Tá? Porque o custo, tá? E a energia que é despedida para esse transporte é muito pequena. Como eu falei, ele pode ser, inclusive, movido a energia solar. Então, hoje, se você pegasse um resto de comida e levasse lá para o Polo Sul, seria impossível, o custo disso seria inviável. O ideal para nós seria fazer um protótipo de 3 toneladas. Para levar 3 toneladas e 14 para levar pessoas. Umas 15 pessoas, 14, 15 pessoas, para dar a volta ao mundo. Dava para dar a volta ao mundo. Dava para dar uma volta ao mundo sem abastecer. Energia solar. Com energia solar e também ele levaria ou hidrogênio, tá? Ou então um biodiesel, tá? Para quando ele precisasse de velocidades maiores. Tá? Mas ele poderia dar com uma carga, com 5.000 litros de biodiesel, ele poderia dar uma volta inteira no planeta. Agora, uma pergunta bem de leigo, viu? Até me desculpa essa pergunta, mas se o homem está indo para a Lua, né? Se o homem está tentando conquistar outros planetas aí, será que não pensaram, como o senhor pensou, num dirigível como esse, que resolve o problema do planeta? Pois é, e não gastaram um tostão, não gastam nada para combater os incêndios. O incêndio aparece todo ano e está matando um monte de gente, matando um monte de flora, de fauna e tudo, e não gastaram um tostão com isso aí. E o mundo reclama, né? Porque a nossa Amazônia está em chamas, na verdade, o pulmão do mundo, né? E está aí uma solução tão simples, o que custa um projeto desse aí para um país? Veja bem, só um incêndio ali na Flórida, é prejuízo de 20 bilhões. Com esses 20 bilhões dá para construir mais ou menos uns 50 aparelhos desses aí. para acabar com qualquer fogo em qualquer lugar do mundo. Na Califórnia, só numa região lá, incendiaram 2.000 casas daquelas grandes. 2.000 casas. Então, nós somos uma areia nesse mundão dessa praia enorme, né, que é esse nosso país aqui. E o mundo, né, porque nós estamos falando para o mundo também. Então, nós vamos continuar divulgando esse projeto, né? Nós vamos ter um institucional aqui na nossa Think TV que você vai acompanhar diariamente para entender a importância desse projeto. E que esse institucional, essa embalagem, na verdade, essa embalagem que chega até aquelas pessoas que decidem, né? Exatamente. Por exemplo, o ministro Tarcísio, tá? Ele está fazendo realmente um trabalho fantástico aí, acertando a infraestrutura, acertando as estradas, que são os únicos pontinhos de ligação, tá? Ele está se esmerando para ajudar a fazer isso, tá? Agora, se ele tivesse, digamos, à disposição um ferramental que nem esse, tá? Ele poderia, vamos dizer, além de ajudar nessas obras todas dele... E ele tem tido notícias interessantíssimas. Por exemplo, a Infraero, que domina todos os aeroportos brasileiros que não estão estatizados, não se consegue fechar e não se consegue fazer nada. Mas agora o que ele conseguiu? Eles conseguiram municipalizar os aeroportos. E o daqui de São José dos Campos,
é um dos municipalizados. Então, a prefeitura daqui, como vai ser municipal, ela vai poder fazer uma PPI com uma outra empresa particular que vai ter muito melhor rendimento no aeroporto de São José. Assim como, por exemplo, o aeroporto de Guaratinguetá também foi municipalizado. Por quê? Porque Guaratinguetá e lá no Padre Cícero, naquela cidade do Padre Cícero, também tem um aeroporto. Então, se você puder fazer esse turismo religioso em Guaratinguetá e lá no Padre Cícero, vai ser muito bom. Por quê? Porque vai ter condições do aeroporto ser municipal. E fomenta o turismo da cidade através do aeroporto, exatamente. Então, o ministro Tarcísio tem ideias boas. Se a gente conseguisse chegar para ele, para mostrar... porque imagina a Amazônia, você tem ali toda aquela área. E outra coisa, todo mundo reclama, o Brasil não apresenta programa nenhum para o combate à coisa. Era um projeto que eles poderiam apresentar, falar assim, olha, vocês querem ajudar o Amazonas? Vamos combater os incêndios do Amazonas, vocês dão 500 milhões de dólares para a gente fazer esse projeto, não sei o que, tal, e não, mas essa ideia, esse projeto tem que chegar na mão desse ministro que realmente, como o senhor disse, tem feito um trabalho bem diferenciado no governo federal, né? Então esse projeto vai chegar na mão do ministro, sim. Vamos trabalhar em cima para que ele possa entender o que está sendo mostrado no programa de hoje. Isso, e também no ministro do Meio Ambiente, também o Salles, também deveria saber que isso daí pode resolver todo esse problema que ele tem na questão da Amazônia, tá? Porque você vai estar controlando as queimadas, você vai poder estar fazendo uma exploração sem necessidade de estar cortando a mata para fazer estradas. Você pega o minério, onde ele está sendo, onde tem a mina, e você, com uma ponte aérea desses dirigíveis, você leva até o navio e descarrega diretamente no próprio porão do navio. Esse navio pode estar ou no próprio rio, ele pode estar no mar também. Então, você teria um extrativismo totalmente ecológico. Tá? Você não estaria prejudicando a mata, você não estaria desmatando. Ao contrário, se você for fazer, digamos, uma clareira para extrair manganês ou nióbio, o que quer que seja, você tira essas árvores e você replanta em algum lugar onde está precisando de árvores. Tá? Inclusive, esse é outro ponto muito interessante que se pode fazer, porque você pode remover as árvores. Tá? Existe uma empresa holandesa, não, ela é europeia. Europeia, não, ela é canadense. Tá? Então, eles têm um dispositivo que ele pega a raiz da árvore, ele corta a raiz bonitinha e depois ele leva e replanta em qualquer outro lugar. Então, se você pegar uma série dessas árvores pequenas que já tem 3, 4, 5 anos lá no Amazonas e você planta em um lugar onde ela pega sol, ela vai desenvolver muito mais rapidamente do que se você plantar uma semente ou uma muda pequena. Então, você teria condição de fixar carbono e de acabar com o desmatamento e, inclusive, reduzir o desmatamento. Ao contrário, você vai estar plantando e aumentando a quantidade de oferta de uma floresta nativa que nem a amazônica. Então, e falando com o ministro, né, se ele estiver nos assistindo aí, ambos os ministros, imagina essa nossa floresta amazônica com um foco de incêndio aqui. Né? Sim. Um madeireiro ali colocou um fogo. Como é que foi para apagar esse fogo? Um avião chega até lá? O avião tem que dar a volta. Por exemplo, na Califórnia eles estão usando o 747 para acabar com o incêndio. Mas o 747 ele tem que ter uma pista grande, um aeroporto grande para chegar, para botar aqui 100 toneladas de coisa. Aqui usa avião agrícola de 1.500, 2.000. Mas aqui no meio da Amazônia lá não chega. Não chega. E até chegar lá é 2 dias. E aí o fogo já tomou conta de tudo. E você sabe que todo fogo, o segredo do fogo é você
apagar ele quando ele está no começo, né? Depois que ele já tomou conta, fica tudo muito mais complicado. E aí esse dirigível já rapidinho vai lá e joga ali aquela água. Esse é outro ponto que você falou muito importante. Esse dirigível, diferente desses projetos que estão andando por aí, é um dirigível para voar a 350 km por hora, dependendo do modelo. Tá? No mínimo a 210 por hora. Então, vamos dizer, com essa velocidade você já chega relativamente rápido. Agora, o que foi gasto com ONGs aqui no nosso país, né? Essas ONGs que combatem, né? Entre aspas, né? Combatem o fogo da Amazônia, né? Muitas delas vão lá e botam fogo, né? Como nós vimos na TV. Então, quanto foi gasto, né? Com essas ONGs e quanto é gasto para acabar com essa queimada na Amazônia, né, Ciro? O governo não gasta, né? Não, e isso daí, esse por exemplo, dinheiro poderia ser aplicado. Por exemplo, tem também uma possibilidade, por exemplo, que foi vista desse dirigível, foi mostrada para a ministra para usar lá no Marajó na Ilha do Marajó, hospital ambulante. Um hospital ambulante, Porque como hospital, você não consegue chegar, por exemplo, eles só chegam de barco, demora 5 horas, 6 horas, 7 horas para ir, não tem condições de atender. Isso aí levaria o hospital lá e trazer de lá para cá e tal, rapidamente. E aquelas barcaças que existem lá no Norte e Nordeste também, né, que atravessam aqueles rios, né? Então. Aquelas barcaças que já estão em penúria, né? Um dirigível desse resolveria o problema, né? Levaria mais gente, com mais segurança, né? E agora você rapidez, pode imaginar, por exemplo, lá na Ilha do Marajó, então a gente fez essa condição de um hospital itinerante, tal, uma UTI móvel também, até digamos que isso podia ser usado até no trânsito, no lugar dos helicópteros, tá? Um dirigívelzinho menor, mas que ele já tem toda a UTI pronta lá em cima. Então, a pessoa ela já vai ser atendida no local do acidente. Tá? Ela não vai ter que chegar e ainda ir até o hospital para depois abrir. Não, ele já vai estar sendo operado lá no próprio dirigível, que tem todos os acessórios, e depois leva para um hospital maior para fazer a complementação. Tudo que nós estamos ouvindo aqui, que o senhor e a senhora está ouvindo também, com certeza, em 2050 vai ser uma realidade no mundo. Agora, por que não começar agora, né? Exatamente. É o que nós estamos tentando. Ele com 70 e eu com 80. Nós estamos começando o mundo. Começando o projeto, esse projeto com certeza vai ser sucesso. Mas eu penso assim, porque Moisés, até 80 anos, ele foi um camarada que ele era um pastor. E depois dos 80, Deus falou, leva o povo seu para a sua morada lá. E ele guiou o povo de Israel, do Egito para Israel. O que é mais importante nesses projetos dos mais leves que o ar, pode ser a Eternaus, pode ser algum outro tipo de aeronave desse modelo, é que como ele realmente navega no ar, tá, em 3D, ele pode voar em diversas alturas, ele pode ir para o lado, para o outro, para frente e para trás, sem qualquer impedimento, e ele não precisa de aeroportos, ele não precisa de infraestrutura em terra, nem nada, ele praticamente ele equivaleria a alguns bilhões de quilômetros de rodovias, tá, que se fossem construídas estaria se desmatando, estaria se gastando uma fábula de dinheiro, tá? Ele estaria substituindo milhões de aeroportos e milhões de portos, além de outros milhões de quilômetros de estrada de ferro. Então, o valor agregado... O sistema todo funcionando. O valor agregado desse projeto é muito, mas é muito maior, porque se você considerar o que ele vai economizar, tá? É algo incalculável, tá? São centenas de trilhões, tá, que a gente está falando, e é um projeto relativamente simples, tá? Vamos dizer, é esse que deixa a gente mais preocupado é que é uma coisa tão simples e tão óbvia e objetiva, tá, que assusta. Tá? Esse que é o problema. O pessoal fica falando, pô, mas por que nunca ninguém fez? Puxa, mas é uma coisa ridiculamente fácil e tudo mais, mas realmente os melhores projetos são simples.
tá? É os que dão uma melhor resultado e é o que pode ser feito e que vai trazer realmente um resultado e, quem sabe, vai ser uma arma para a gente enfrentar essa ideia macabra dos globalistas que estão se instaurando no mundo hoje. E dá para perceber que o senhor tem corrido o mundo aí, levando esse projeto, né? Há alguns interesses em alguns países, mas dá para entender que o senhor gostaria que esse projeto fosse bem nacional, bem brasileiro, é isso? Olha, eu acho que esse projeto é internacional, mas eu acho que para o Brasil esse projeto merecia começar aqui. Primeiro que nós temos o pai da aviação aqui. Tá? Segundo, que nós somos o único país que tem uma Amazônia, que realmente deveria ser explorada, precisa de recursos. Tá? Não tem outra solução para a Amazônia. Tá? Você pode imaginar, vou fazer um monte de aeroporto, vou andar de avião. Não, vou criar um rio para ir até onde eu preciso chegar. Pô, não tem como. Tá? Vamos dizer, o custo disso é inviável. Agora, você tem simplesmente uma aeronave que vai custar menos que a metade do preço do helicóptero, tá? E vai levar muito mais carga e vai parar em qualquer lugar. O helicóptero já precisa de uma pista de pouso. Esse não precisa nem de pista de pouso. Ele pode descer a gôndola, pode descer o elevador no meio da mata. Tá? Não precisa de nada. O cara vai precisar só abrir um pouco a brecha nas árvores. É um projeto simples e altamente rentável, desde que se possa fazer alguma coisa. No papel ele não vai resolver nada. Esse que é a minha maior chateação. Tá? Ver que você tem ali uma coisa, parece uma brasa na mão. Você tem um negócio fantástico, uma batata quente ali, que você e pior quer de fazer tudo, e não o pior consegue. de tudo é o seguinte, é que nós temos uma indústria aeronáutica ociosa, nós temos pessoal muito bom para fazer o negócio, nós temos know-how para fazer o negócio, nós temos a mão de obra barata, por causa do dólar e de tudo, é barata a mão de obra em relação aqui no país, em relação aos Estados Unidos ou à Europa. É barata, eficiente e bastante. E colocaria nós usaríamos e seria uma nova Embraer aqui em São José dos Se a Campos. Embraer incorporasse isso, ela passaria da terceira para a primeira AAA, empresa aeronáutica do planeta, porque, vamos dizer, a potencialidade disso, se ela gerencia, ela vai comprar equipamentos, componentes das outras empresas aéreas também, mas ela poderia estar liderando esse projeto. A Embraer conhece esse projeto? A gente já passou, nós até falamos com o Osiris. O Osiris mandou esse projeto para lá, mas não responderam até agora. E agora o que acontece? Esse projeto, eu também estou entrando em contato, né, até para o pessoal da Embraer, aí se estão escutando, dá uma olhada. Eu também já ofereci esse projeto para 2 empresas grandes de navegação, que fazem navios, tá? Uma na Coreia do Norte e outra na Alemanha. Coreia do Norte ou do Sul? Do Sul. Na Coreia do Sul e outra na Alemanha. Tá? Eles também estão estudando, porque esses modelos bem grandes, tá? Talvez sejam meio grandes demais para a indústria aeronáutica. Tá? Vamos dizer, esse modelo para 10 mil passageiros, tá? Nós estamos falando de um aparelho com 850 metros de comprimento e 140 metros de diâmetro. Tá? Então é maior que qualquer transatlântico. Tá? Então esse tipo de aeronave poderia ser fabricado numa fábrica de navio, porque é um navio aéreo. Tá? Então, mas aí eles vão ter que trabalhar em conjunto com a indústria aeronáutica para criar, vamos dizer, para criar. A indústria aeronáutica tem os ferramentais de cálculo muito bons que podem resolver muito esses problemas. Tem muito detalhe que eles podem resolver. Mas o pessoal vai precisar precisar se antecipar, porque realmente depois que a coisa andar para o outro lado,
Aí não adianta o pessoal depois falar, poxa, mas eu esqueci, eu não dei a devida importância, mas aí já perdeu, porque o que acontece? Eu já tive uma vez uma proposta, até da China, mas o pessoal queria exclusividade. Eu falei, esse projeto não vai ter exclusividade para ninguém. Tá? Porque todo mundo vai poder usufruir. E a exclusividade já teve outros fabricantes de dirigível no passado que deram exclusividade e o pessoal engavetou. Porque o que interessava mesmo é que o projeto não fosse para frente.